A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer esse episódio foram retiradas de artigos e sites, portais, entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. Qualquer informação errada, sintam-se livres para nos corrigir, que podemos fazer uma errata em um episódio futuro ou nas nossas redes sociais. O universo está em constante expansão e tende ao infinito. Sendo assim, ele apresenta infinitas possibilidades. Aí mora a curiosidade. Será que em algum lugar nesse infinito existe um planeta como o nosso? Com seres remotamente parecidos com a gente? Tem gente que acredita que sim, outros dizem que não. O fato é que enquanto esta dúvida perdura, nossa imaginação voa longe e diversas teorias sobre vida extraterrestre surgem tendo como base relatos, fotos, vídeos e muito mais. Hoje, a navezinha do Me Diga Algo que eu não sei vai decolar rumo ao desconhecido e trazer várias curiosidades que têm a ver com a suposta vida fora da Terra. Saudações e boas-vindas ao Me Diga Algo sobre aliens. E hoje a gente novamente está recebendo o nosso editor, roteirista maravilhoso, que já é quase um terceiro apresentador, Daniel Fantinelli. Olá, tudo bom? Oi meninos, oi curiosos, tudo bem com vocês? E eu já vou aqui engatar a pergunta para vocês, Lu, Dan, vocês acreditam em aliens? Sim, eu acredito muito em aliens. Eu acho que é impossível que a gente exista num universo tão infinito, tão gigantesco e não exista nenhuma forma de vida, de qualquer forma, além da Terra. Eu acho muito improvável. É muito egocentrista, né? A gente achar isso. Eu super acredito que existe vida fora da Terra, só que eu acho que ela não necessariamente é do jeito que a gente imagina que ela seja. Porque quando a gente pensa em alienígena, a gente pensa logo em um ser, uma criatura que seja parecida com a gente, né? Mas a gente esquece que bactéria também é vida. Que vai que tem um planeta que tem animais. Vai que tem um planeta que tem, sei lá, sabe? Seres simples e que não tem domínio técnico pra ficar viajando no espaço, mas eles estão lá. Não deixa de ser extraterrestre, né? Ah, eu concordo. Mas então eu vou até além da minha pergunta. Vocês acreditam que existem aliens no sentido de OVNI, de aparição, de que eles vêm até aqui ou não? Ah, isso me pegou. Eu acho difícil eles virem até aqui. Até porque eu fico pensando assim, o que eles gostariam da Terra, entendeu? Qual o motivo deles só conhecer? Talvez eles tenham um telescópio muito bom que eles olham e sabem o que tá acontecendo aqui, só que eles estão lá longe. Fala assim, pra que eu vou cutucar esses dali? Vamos deixar lá, entendeu? Às vezes, sei lá, é bem complexo. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que se fosse o contrário, se a gente pensa que nós, seres humanos, somos os aliens, então, se a gente soubesse que tem outro planeta com possibilidade de ter vida inteligente, que pode, né, ter conhecimento técnico, enfim, uma sociedade desenvolvida, eu tenho a plena certeza que a NASA ia mandar um foguetinho pra lá, pra ver como é que é. Eu tenho certeza. E aí, partindo desse princípio, a gente pode pensar que os extraterrestres da Terra fariam a mesma coisa. Pois é, faz sentido isso, não tinha pensado. Se a gente descobrisse, eu tenho certeza que a gente ia mandar uma terra assim, nossa, olha, vocês têm petróleo? Que legal, é que assim, lá tá faltando, sabe? Vocês não querem? Assim, a gente troca, a gente faz uma troca. Aí começa tudo, e aí a gente já sabe como essa história vai terminar. Mas assim, já que pairou essa dúvida, então se a gente for pro lado do não existe, o que seriam todos esses relatos? Tudo isso que as pessoas falam, é tudo fake? É tudo mentira? Não, eu não acho que seja necessariamente fake no sentido de ser de má fé, sabe? Claro que tem gente que inventa essas paradas de má fé, sabe? Tipo um Ratanabás da vida. Eu acho que... Eu não sei se
se todos são de má fé, mas eu acho que algumas pessoas enxergam algumas coisas e interpretam dessa maneira. Que pode não ser também, né? Às vezes... Eu acho que, assim, essa questão da dúvida paira no ar porque realmente é muitos relatos, né? São muitas pessoas que viram algo. Eu tenho gente perto, a minha mãe, que, né, no fim da segunda parte deste episódio, a gente vai escutar ela falando. Mas daí, às vezes, será que é? Será que é uma interpretação errada? Será que as pessoas estão vendo coisas e supondo que é isso, mas daí não é? Enfim, é muito complicado. Ou realmente é, né? E eles estão aqui só estudando a gente até uma hora que eles vão lá, oi galera, tudo bom? Vai ver, eles já repararam que a gente não somos bons amigos, então eles estão só meio que vigiando pra ver se a gente não vai fazer uma cagada muito grande. Mas já pensando, com esses aí a gente não vai se meter não. Esse aí não presta. Esses só brigam, gente. É só arranca rabo. Eles gostam de ver... Eles olham pra gente e falam assim... Eles colocam um grupo de pessoas numa casa fechada, filmam elas pra ver tudo que elas vão fazer. E aí ficam incitando elas pra brigar. Talvez eles façam isso, talvez eles assistam o reality show dos ETs, sejam, olha só os humanos fazendo essas coisas que a gente já não faz mais. Porque eles já foram além da briga, eles sabem coexistir. É um ET bem New Age, né, o meu. Ele é um ET paz e amor, uma coisa toda cristais, assim. Na verdade, a gente é o BBB dos ETs, então. Não, mas imagina isso, a gente no fim é só entretenimento para os aliens. Eles só ficam assistindo a gente é a TVzinha. A gente é um programa de TV. Meio show de Truman também. Ou eles estão por aí influenciando as coisas, mas na maciota. É, só ali, ó. Bom, depois desse episódio, se você não tem nenhuma teoria sobre aliens, você vai sair com pelo menos uma. Isso eu tenho certeza. Porque, assim, tem muita coisa, tem muito assunto aqui que dá pano pra manga. Só que fica aí, tem uma outra pergunta pra vocês. Quando será que foi que essa história toda de ETs, extraterrestres, alienígenas começou? É bem difícil de responder essa pergunta, porque tem um monte de ufologistas interessados nos assuntos que falam que desde a antiguidade tem registros sobre avistamentos e até contato com ETs, né? E para quem não sabe, um ufologista é um estudioso da ufologia, que é um ramo que estuda de forma independente a possibilidade da existência de vida inteligente fora do planeta Terra. O problema é que nenhum desses supostos registros é realmente claro, muito certeiro. Não tem nenhuma pintura, escritura, nada, assim, muito... Vai muito da interpretação das pessoas. E aí que complica, né? E fica difícil dizer quando que essa história começou. Por isso, muita gente considera o dia 24 de junho de 1947 como um marco nessa questão toda dos extraterrestres, e principalmente da ufologia. Isso porque foi nesse dia que o piloto norte-americano Kenneth Arnold disse ter visto 9 objetos que tinham formato de disco, voando em formação. Ele estava sobrevoando o Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos, quando disse ter visto esses objetos voadores não identificados. Então, esse é tido como o primeiro relato oficial de avistamento de OVNIs da história. Inclusive, a questão de naves extraterrestres geralmente serem associadas a discos voadores surgiu desse relato. Né? Agora eu já vou engatar nos meus links aqui, gente. Porque, assim, eu fui dar uma futricada. Falei, o que tem, né? Na antiguidade. Que esse é o primeiro relato de um OVNI dos nossos tempos modernos, que a gente tem essa ideia de um OVNI, um disco voador que vem do céu e interage com a gente de alguma forma. Então eu fui pesquisar, né, todo esse rolê, porque tem muitos anos na nossa história, e tem alguns relatos que não são comprovados, são mais ideias, assim, não é nada... Pensa assim, são ideias pré a ideia do OVNI, né, do OVNI contemporâneo. Lá, 330 anos antes de Cristo, né, na nossa idade antiga clássica, o Aristóteles falou que era impossível ter outras
outros seres fora do planeta Terra. Mas naquela época o geocentrismo era muito forte, né? Então essa ideia já foi tipo, imagina. A Terra é o centro do universo. Não tem mais. Se ligue, não tem mais. Aí já no século VIII, lá na Alta Idade Média, teve um manuscrito latino no século IX, que era um livro contra a opinião popular da ilha. É uma tradução bem ampla, né? Talvez a ilha seja Itália, seja Europa, não sei. Mas eles contavam que existiam pessoas que tinham uma religião que queriam ir para essa região chamada Magônia, que vem os navios nas nuvens. Uma coisa meio assim, navio na nuvem, eles queriam lá. E aí já o clero da Idade Média já cortou tudo isso, falou, não, imagina, essa história de Magônia aí não existe. Magônia. Não tem, aqui é cristianismo. Entendeu? Gostou, não gostou, né? Pode ir pra lá, vai pra Ásia, vai pra outro lugar. Aqui é cristianismo. Né? Isso na Baixa Idade Média, quase no fim da Idade Média do século XII, toda aquela história de vikings, aquela coisa gótica, já tinha universidades, já tinham filosofias escolásticas, então já existia mais pensamentos, já estava prestes a entrar no Renascimento. Um bispo, em 1277, o bispo proibiu 219 princípios, vários de Aristóteles, e um deles falava o item 34, que eles falam que Deus não poderia criar tantos mundos quanto quisesse. Também cortando essa ideia de, tipo assim, para de pensar em alien. E lá no fim da Idade Média, o Nicolau de Cusa afirmou que a Terra era um dos vários mundos que poderiam existir. Né? Tudo isso, até aí ninguém estava pensando nada. E só no século XX que a gente veio pensar em OVNIs. Em 1947. Quase na metade do século XX que a gente começou a pensar em alienígenas. Mas já tinha muita coisa. Até o meu link que eu ia trazer, eu fiz toda essa timeline porque em 1902, pensa, antes de 1947, que a galera viu um OVNI, teve o filme A Viagem à Lua, 1902, do Georges Méliès, que conta a história de cientistas, astrólogos, não sei como que era no filme direto, porque é bem fantasioso. Eles constroem um foguete, tipo uma bala, e eles vão até a Lua, e lá eles encontram uma civilização inteira de alienígenas. É um filme de ficção. Então eu acho que a gente sempre pensou na ideia dos alienígenas. Essa ideia sempre aguçou nossos sentidos. A gente só foi ver filmes quando o filme surgiu. Mas eu acho que tem mais coisa aí que vem, né, Ju? Só no século XX que a gente foi ligar a ideia de outros planetas, que a gente começou a entender bem essa ideia de viagens interplanetárias, e aí a gente teve a ideia dos alienígenas, né? Nossa, que doideira. Eu fico imaginando na Idade Média se eles viam alguma coisa, o terror que eles deviam passar, né? Tipo, meu Deus, que é isso no céu? Será que são as estrelas mexendo? Que é isso? E não tinha, né, internet pra eles ficarem conversando, além da igreja querer dominar a Terra num sentido que não podemos falar sobre aliens. Mas esse papo todo sobre tempos e tal, eu fiquei muito imaginando se hoje em dia rolasse uma invasão alienígena, como seria? A quantidade de reels, de TikToks, de selfies, de reportagens, o mundo ia se dividir no devemos ser amiguinhos dos aliens para metade, devemos matar os aliens. Imagina o caos que não ia ser uma invasãozinha hoje em dia. Ia ser uma pira, né? A gente tem um monte de câmera, a gente tem um monte de tudo. Gente, que será, né? Não, os países iam tretar quem ia ter o controle dos ET. Imagina, isso se a gente não tivesse já destruído antes, né? Mas além dessa questão política, eu acho que as pessoas não iam surtar. Imagina, tipo, se fosse uma invasão aos poucos, sabe?
uma coisinha, uns alienzinhos aparecendo, não sei o quê. A gente ia ligar todo dia de manhã e ia estar lá Ana Maria e Louro José comentando o vídeo do Alien, sabe? Ia ser umas paradas assim, além de, tipo, a criança... Ia ter a dancinha do Alien, ia ter, sei lá, o challenge do ET. Publi do Alien, Alien Influencer. Gente, estamos aqui com o primeiro Alien fashionista da história. Aí ele tá vestindo... Esse, na minha cabeça eles falam assim, em gemidinhos. Porque cada um tem um Alien a sua ideia de Alien, né? O meu é uma coisa bem louca. E primeiro, assim... Não, o meu eu acho que é muito influenciado pela mídia, enfim. Hollywood me criou o Alien na minha cabeça, né? Enfim. Mas seria muito engraçado se eles fossem completamente diferentes de tudo que a gente pensa. Que provavelmente é o que é a verdade, né? A gente não tem nem ideia como que é a vida em outros planetas, que com certeza existe, né? Não somos os únicos, muito possivelmente. Deve ser completamente diferente do que a gente imagina. Pois é, eu também acho que a gente tem uma ideia bem hollywoodiana de alienígenas. Mas se for parar pra pensar, é a ideia mais óbvia. São ideias óbvias, sabe? Então eu acho que eles podem nos surpreender por não serem óbvios. Mas o óbvio a gente já consegue pensar, né? Tem razão. E vou já engatar outra pergunta aqui pra vocês, já que a gente tá falando sobre o começo dos relatos e tal. Vocês já viram algum relato? Eu tenho relatos, mas vocês vão ter que escutar até o fim da segunda parte pra ficar escutando. E é um relato bom, hein, gente? Mas, se você acha que foi só depois de 1947 que toda essa questão de aliens ficou famosa, achou errado. Os ETs já estavam causando por aqui há muito tempo. Você já ouviu falar da Guerra dos Mundos? O livro A Guerra dos Mundos é um romance de ficção científica, escrito por H.G. Wells, um escritor inglês, e foi publicado em 1897. Esse livro conta a história de uma invasão alienígena que aconteceu aqui na Terra pelos marcianos. Eles chegam aqui com naves e grandes armas poderosas que eles chamam de tripods. Não um iPod nem nada, é tripods. Elas têm esse nome porque elas são uma espécie de robozão, tem 3 pernas para caminhar e sair destruindo por tudo controlado pelos alienígenas. Aí a gente entra nessa pergunta, tá? Como que esse livro de 1897 sobre aliens causou tanta confusão? Calma aí, presta atenção nesse rolê que, assim, nos Estados Unidos virou caos. Tudo começou em 1938. A rádio CBS de Nova York tinha um programa semanal produzido pelo ator, produtor e diretor Orson Welles, chamado de The Mercury Theatre on the Air, que é o Teatro Mercury ao vivo. Em cada programa era apresentada uma obra clássica da literatura, tipo no formato de radionovela. As pessoas interpretavam os personagens e tudo mais. Eles apresentaram Drácula, o Conde de Monte Cristo, Sherlock Holmes, Oliver Twist e vários outros clássicos. Mas aí que no dia 30 de outubro de 1938 foi ao ar mais um programa, que dessa vez apresentar o livro A Guerra dos Mundos, que a gente acabou de comentar. Só que o Orson Welles, produtor do programa, resolveu fazer isso de um jeito diferente. Dessa vez ele fez uma adaptação da obra original. Enquanto o livro se passava em Londres, a adaptação que foi pro rádio se passava em 1938, no mesmo ano que ele existia, né, que ele estava fazendo o programa, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ou seja, ele levou a história para os tempos atuais. O programa começou normalmente, com a música de introdução, e depois veio um aviso de que aquilo tudo era uma obra ficcional. A partir daí, tudo mudou. A rádio começou a transmitir o que parecia ser um programa musical, que ficou em torno lá dos seus 20, 30 minutos tocando, até que a música foi interrompida por um plantão jornalístico dizendo que haviam objetos caindo do céu. Gente, é isso mesmo. O Orson Welles,
Ao invés de narrar e interpretar o livro normalmente, adaptou a história para aqueles dias atuais e apresentou como se fosse um plantão jornalístico, como se aquilo tudo estivesse acontecendo de verdade naquele dia. Então, esse plantão alternava entre o suposto jornalista que estaria no estúdio, tipo o âncora do jornal, e um repórter de campo que estava em um dos locais que foram encontrados os tais objetos gigantes estranhos que caíram do céu. A partir daí, o repórter começa a contar que esses objetos se transformavam em robôs gigantes que destroem as pessoas com raios de fogo e uma fumaça preta que sufoca todos. Ele vai narrando os ataques, como eram os aliens, a chegada e a derrota do exército americano, como se estivesse lá e tudo estivesse mesmo acontecendo. Tinha até sonoplastia das pessoas gritando e tudo mais. Enquanto isso, as pessoas em casa ficavam perplexas com o que estavam ouvindo na rádio. Lembrem que o ano era de 1938. Além disso, a produção do Wells contava com vários atores, sonoplastas e foi extremamente bem feita. Ainda mais para aquela época. Isso deixou a história ainda mais acreditável. E mesmo que eles tivessem dado um aviso no começo do programa de que era tudo uma obra de ficção, muita gente só foi sintonizar a rádio depois que o programa já tinha começado. Então eles só pegaram no meio daquele falso programa musical pra frente. E aí o país estava pegando fogo, né? Além disso tudo, tem o formato da história. Ninguém nunca tinha apresentado uma história desse jeito, fingindo ser um jornal. Isso foi bem revolucionário pra época. Então a galera acreditou real que estava acontecendo uma invasão alienígena nos Estados Unidos. E aí, gente, é que o caos se instaurou na costa leste dos Estados Unidos. E quando eu digo caos, eu quero dizer caos de verdade. As linhas telefônicas todas começaram a dar ocupado, as pessoas começaram a pegar suas coisas, sua família e fugir para a costa oeste, ou para as montanhas e florestas mais próximas. As ruas de Nova York ficaram todas congestionadas, porque era gente correndo para lá e para cá, querendo fugir a todo custo. Teve vandalismo na cidade e, infelizmente, há relatos de pessoas que morreram nessa confusão toda, por ataque cardíaco ou até, infelizmente, por suicídio. Vocês têm noção do tamanho do desespero da população? A rádio CBS informou que no momento que o programa foi ao ar, cerca de 6 milhões de pessoas estavam ouvindo. Enquanto isso, o Orson Welles e a equipe toda do programa estava lá trabalhando e encenando a história, achando que estava tudo bem. Até que o programa foi acabando e mais pro fim da história entra um narrador nos moldes tradicionais, que o pessoal da época já estava acostumado. E quando tudo acabou, foi exibido mais uma vez o áudio, dizendo que aquilo tudo era uma ficção baseada em um livro. Bom, só que o estrago já estava feito. Muita gente já tinha fugido e demorou um tempinho para tudo se normalizar. O Orson e o pessoal da rádio foi chamado pelas autoridades para depor por terem espalhado pânico. E se você acha que ele se deu mal, que nada. No fim, o Orson Welles, que estava começando a carreira, foi aplaudido como ator e produtor e acabou sendo contratado para produzir filmes em Hollywood. O cara era bom mesmo. Hoje é possível encontrar na internet as gravações da transmissão da época, mas se você não entende inglês ou prefere ouvir em português, teve uma galera aqui no Brasil que recriou esse programa na nossa língua e disponibilizou no YouTube. Tem completinho, desde o falso programa de rádio até o fim da historinha. Do jeitinho que foi pelo ar na CBS, só que em português. O link para esse vídeo é o primeiro das nossas fontes, que estão na descrição do episódio. Não deixem de conferir, porque é muito legal essa experiência toda. Mas, meu Deus! Gente, imagina. Esse foi um rolê muito louco e muito legal também. Eu acho por vários motivos, assim, sabe? Claro, a parte em que as pessoas se desesperaram, isso é péssimo, né? Mas esse episódio, ele contribuiu muito para a forma como a nossa sociedade encara os ETs hoje em dia, sabe? Porque, inclusive, eu tava dando uma pesquisada e eu descobri que a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, é um dos
dos motivos pelo que a gente acredita que os ETs sejam do jeito que eles são, sabe? Tipo, tem A Guerra dos Mundos, aí tem um outro livro que foi publicado um pouquinho antes, de um autor americano chamado Kenneth Follinsby. Ele publicou um livro chamado Mida, A Tale of the Future, que seria um conto do futuro, em que ele descreve pequenos homens cinzas com cabeça em forma de balões. E aí a galera juntou isso no imaginário, né? E aí a imagem que a gente tem mais comum dos ETs é o quê? Aqueles homenzinhos magrinhos, de pele cinza, cabeção, olho grande. Então, na verdade, tudo que a gente sabe de ETs foi moldado pela cultura, né? Nossa, agora eu tava pensando, o homenzinho de cabeça de balão, ele é muito utilizado até hoje, né? E, inclusive, tem jogos de homenzinho de cabeça de balão cinza. E assim, faz quantos anos que isso tá no imaginário? Realmente, isso marcou a nossa sociedade como um todo, assim, né? No imaginário da população, hoje existe o Alien por causa desse livro. Não, exato, e pensando, bom, a gente tem até emoji com esse homenzinho, né? Fora a questão dos marcianos, né? Porque foi no Guerra dos Mundos que foi dito que esses ETs eram de Marte, que vieram pra cá, foram pra Londres, e daí na versão da rádio foi pra Nova York, né? Que eles eram de Marte. Então, antes, o Luigi até falou, tinha um filme no começo do século passado, que eram criaturas que moravam na Lua. Mas a gente fixou a questão de ser de Marte, são os marcianos. Entendeu? E isso veio muito provavelmente por causa desse livro e desse programa que ficou muito conhecido, né? Sim, bom, esse evento aí nos Estados Unidos deve ter mexido muito também na questão de culturas e histórias sobre tudo isso que aconteceu, né? Depois disso, assim, deve ter fixado ainda mais o imaginário das pessoas. Eu fico imaginando que deve ter sido uma das maiores fake news já existentes, essa daí, né? Porque afetou muito a vida das pessoas. Imagina a galera saindo correndo. A gente vai morrer! Eu não sei o que. Não era nada. Era simplesmente nada. Fora que instaurou o pânico dos ETs, né? Talvez antigamente a gente tinha mais uma questão de curiosidade do que medo. Mas a gente já tá tão acostumado com essa narrativa de que os ETs é que são invasores, que eles vêm pra acabar com todo mundo e dominar o nosso planeta, que hoje muita gente tem medo de ETs mais do que curiosidade. E eu acho que muito também é por causa da cultura, né? Eu acho que faz sentido mesmo. Até porque, se a gente for ver hoje em dia, tipo, Estados Unidos, América do Norte, América das Américas, a África, a Ásia tiveram muito a questão da colonização, né? Sofreram muito por toda a questão da colonização. Então, eu acho que tem o nosso inconsciente junta essas duas ideias. A ideia de um alienígena entrando no planeta e a ideia de que o que nós mesmos infligimos a nós mesmos, né? Que é uma colonização, um domínio do outro território, um domínio das outras pessoas. Então, eu acho que mistura isso, e aí criou essa ideia do alienígena que entra pra dominar tudo. E eu acho que isso até hoje, vamos ser bem sinceros, acho que até hoje nosso maior medo de alienígenas é que eles dominem tudo aqui, controlem a gente e a gente não tenha mais escolha. Nos colonialize, ou a gente vire comida, aí a gente brinca, né? A gente ter comido, ou a gente pegou pra estudo. É tudo que a gente faz também, né? Se a gente for pensar assim psicologicamente, é bem parecido, né? Faz sentido esse medo nosso de alienígena. Não, completo. É um medo de coisas que a gente já faz, né? Que daí eles fariam com a gente. Fica aí a dica, humanidade. Você gostaria que fizesse com você o que vocês fizeram com vocês mesmos? Querido humano, você quer que o alien faça o que você faz mesmo? O que você já faz? Acho que não. Shade. Só falta o leque. Gente, eu trouxe uns links também sobre a Guerra dos Mundos, porque essa história da Guerra dos Mundos foi adaptada já 16 vezes. O mais conhecido deles, que foi o primeiro, não o nosso mais conhecido, mas do cinema, se chama A Guerra dos Mundos, de 1953.
já foi depois do sucesso de 47 do rádio, e esse foi o primeiro filme. E esse filme, na época, faturou 4,83 milhões. Nessa época seriam, assim, convertendo, seriam mais ou menos 54 milhões de dólares. O que é uma bilheteria considerável, se você for pensar assim, domesticamente. Não foi o maior sucesso dos mundos, mas assim, tinha muito menos cinema naquela época também. E Guerra dos Mundos de 53 é o que difere um pouco. Eu acho que eles brincaram com a ideia do que o Ellis fez na rádio, e eles transportaram a história para o interior da Califórnia. Então, existe no interior da Califórnia uma pessoa e aí os ETs entram. Deve ser bem diferente. Em 1953, vocês imaginam já como que é. Em 2001, a gente teve uma adaptação, assim, se baseou, né, no Guerra dos Mundos, que foi no desenho da Liga da Justiça. Já parou pra pensar nisso? Eles juntaram Liga da Justiça com Invasão Alien. Foram 3 episódios chamados Secret Origins. E nesses episódios os aliens chegam, aí o Batman e o Superman se juntam pra, né, combater os aliens. Aí no segundo episódio eles descobrem que os aliens querem bloquear o Sol. Não sei muito mais sobre isso, eu li bem por cima, gente, eu não assisti os episódios, pra ser bem sincero. Só que os governos querem atacar os aliens e matar todo mundo. Só que o Superman e o Batman querem paz e amor, gente. Eles são, né, eles querem que todo mundo viva feliz. Mas isso é uma coisa que ainda não exploraram de novo, né? Heróis, quer dizer, não, o Thanos é um alien, né? É verdade. O Thanos é um alien. Eles usam todas as brincadeiras alienígenas possíveis. É o alienígena que vem destruir tudo, o alienígena que é legal, o alienígena que é engraçado. Tem de tudo. Só que nesse episódio, no episódio final, a Liga da Justiça é sequestrada pelos alienígenas. Eles lutam com os aliens, mas no fim os aliens se juntam à Liga da Justiça. E viram amiguinhos. Que lindo, né? Aí eu acho que dos filmes, o que mais fez sucesso na nossa época é o de 2005. Com Tom Cruise, a Dakota Fanning, que é do Steven Spielberg, que é a Guerra dos Mundos. Que esse filme também é clássico, mas também não... Esse se passa em Nova Jersey. Então voltaram no quase original. E já que você tá falando de adaptações da Guerra dos Mundos, eu tava pesquisando sobre essa versão em português que fizeram, né, do programa do Wells, que foi ao ar lá na década de 30, em Nova York, e eu descobri que algumas décadas depois, quando esse episódio de Nova York fez aniversário, não sei quantos anos, não sei se foram 40 anos, 50 anos do episódio da Guerra dos Mundos, que foi ao ar na CBS, uma rádio do Maranhão fez uma adaptação que se passava em São Luís, a capital do estado. E tem no YouTube a versão que foi ao ar lá em inglês e até a adaptação para português tem 1h30 mais ou menos. Essa versão do Maranhão, ela é um pouquinho mais curta. Ela tem uns 30 minutos. Mas tá lá no YouTube, é só jogar a Guerra dos Mundos Maranhão que dá pra ouvir. Olha, isso é uma coisa que me fez pensar, porque tipo, toda referência sobre aliens me vem muito Hollywood na cabeça, né? A gente quase não tem esse assunto aqui, né? Nas nossas produções brasileiras. Teve os Mutantes, Caminhos do Coração. Sim, temos mutantes. Mas seria muito legal ver uma visão brasileira. Um pouco mais, não Mutantes, Caminhos do Coração. Mas se bem que, né, é muito brasileiro, né? Mutantes, Caminho do Coração. A gente ia sambar com Alien, fazer carnaval. Eu queria ver uma novela das 7, tipo Vamp, tipo Beijo do Vampiro, mas com aliens. Eu acho que seria muito legal. Uma coisa bem brasileira, novela, sabe? Aquela coisa diária, assim, de você conviver com o alienígena todo dia, ele chegar na sua casa, tomar um café, e aí ele brigar com a Samantha, porque a Samantha, cara, ela não ajuda, porque ela não entende como é ser um alien. E aí esse seria o trama. Eu ia adorar. Uma coisa bem... O Roberto Allen ia se apaixonar pela Samantha humana. Ia ter toda uma questão sobre se isso pode ou não pode. Ia ter a discussão. E aí no fim eles iam se casar. E aí ia ter uma chuva de arroz. E eles estariam juntos, felizes para sempre, com vários alienzinhos. Eu ia amar.
Existem vários casos de pessoas que juram que viram ou passaram por alguma experiência envolvendo aliens. Se você for no YouTube, tem vários canais que compartilham abertamente relatos de pessoas que dizem que foram abduzidas ou que viram ETs. Algumas até que conversaram com eles. Aqui no Brasil temos 2 casos muito famosos. O primeiro é do ET que supostamente teria sido visto na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Ele foi avistado por 2 meninas. Esse caso culminou em uma investigação por parte do exército e nunca teve uma resposta. Os mais céticos dizem que as meninas viram um ser humano, mas como estava tarde da noite, confundiram com outra coisa. Outro caso famoso é o da Operação Prato. Essa foi uma operação que existiu de verdade, feita pelas Forças Armadas nos anos 70, para investigar relatos no município de Colares e em torno no estado do Pará. Esses relatos eram de pessoas que disseram ter visto objetos voadores não identificados e mais, que foram atacadas por eles. Esses OVNIs teriam atacado essas pessoas, deixando marcas e queimaduras. Alguns relatos diziam até que essa luz que os atacava não era só um golpe, mas sim que perfurava a pele. Trabalhadores de postos de saúde da região, inclusive, confirmaram a existência de tais marcas na pele das pessoas. Será que estavam coletando alguma coisa? Apesar de inúmeras missões e dos próprios militares terem visto as tais formas luminosas no céu, no fim das contas, a operação das Forças Armadas em si não chegou a nenhuma conclusão. E teve gente até que acha que o que rolou na região foi tipo uma histeria coletiva. O fato é que essas 2 histórias são bem famosas. É só dar um Google que você vai ver a quantidade de conteúdo, incluindo vídeos no YouTube, foram feitos sobre elas. Tanto de gente que acredita que foram fenômenos envolvendo aliens, quanto de quem não acredita. Mas aqui a gente resolveu trazer casos menos conhecidos e bem curiosos. Nas nossas pesquisas, achamos alguns casos que aconteceram no sul do Brasil, e a gente vai contar 2 deles. Em ordem cronológica, vamos começar com o avistamento que teria acontecido no dia 5 de outubro de 1996, e ficou conhecido como Caso Westendorf. Durante um voo sobre a Lagoa dos Patos, nos arredores de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o piloto Haroldo Westendorf estava lá voando de boas, quando viu um objeto que de longe parecia que tinha uma forma de pirâmide e que ficava girando em torno de si mesmo. Segundo Haroldo, esse objeto não fazia nenhum som. O piloto também disse que o céu estava parcialmente nublado, mas que deu para ver esse objeto se mover lentamente em direção ao Oceano Atlântico. O Haroldo, então, resolveu chegar mais perto. Segundo ele, chegou a ficar voando a cerca de 300 metros do objeto. E foi só aí que ele viu que esse objeto não era bem uma pirâmide. Na verdade, ela tinha 8 lados. Nas suas laterais pareciam ter janelas, e as suas extremidades não eram pontudas, mas sim arredondadas. O Haroldo ficou rodeando o objeto e fez o mais racional. Contatou o aeroporto de Pelotas e o Centro de Controle do Espaço Aéreo de Curitiba, que fica monitorando toda a região. Ele falou o que viu, mas o pessoal disse que os radares não mostravam nada. Foi então que o piloto disse ter visto o objeto liberar uma espécie de disco em direção ao oceano. Esse disco seria umas 3 vezes maior que o avião do Haroldo. Aí, em seguida, a nave soltou uma luz vermelha, acelerou e desapareceu no céu. Esse rolê todo durou uns 30 minutos, segundo o próprio Haroldo. O segundo caso aconteceu pouco tempo depois, no dia 25 de fevereiro de 1997, na cidade de Santo Ângelo, também no Rio Grande do Sul. Nesse caso, a Wanda Polanski estava em casa com sua família de noite, quando disse ter ouvido um som alto, parecido com um motor de moto. Ao sair para ver o que estava acontecendo, ela disse que se deparou com bolas luminosas vermelhas subindo no céu e desaparecendo. E você acha que a Wanda foi uma testemunha isolada? Que nada. Os vizinhos da Wanda, a família Porazzi, disse também ter ouvido o som e que viram um clarão. No total foram 5 pessoas que testemunharam esse fenômeno. 2 noites depois, a família Porazzi disse ter ouvido os mesmos sons por volta das 22 horas. No dia seguinte,
a família Porasi disse ter encontrado sua plantação de milho com várias áreas amassadas. E eles não foram os únicos. No mesmo dia, o gerente de uma empresa da região viu em um pasto uma grande área também amassada, que dava um total de 300 metros. Além disso, foram encontrados vários insetos mortos nas redondezas dessas marcas. Esse caso ficou conhecido como Caso de Santo Ângelo, o nome do município. Assustador. Primeiro, eu fico imaginando a história do piloto, do Haroldo. Ele teve um sangue frio que eu acho que eu não teria. De ficar perto do negócio. Imagina se o negócio vem pra cima. Por 30 minutos ele ficou rondando. O troço podia olhar pra ele e falar assim, acabou, não quero ele. Psh, e matou. E nunca saber o que aconteceu com o Haroldo, cara. Porque o Haroldo sumiu no céu. Foi em 96, gente. Não faz tanto tempo, assim. Se você vê... assim, essa pessoa tinha conhecimentos, entendeu? Tinha computador, tinha um monte de coisa que rolava nessa época. Eu tinha celular, gente. As pessoas... Ele contatou o aeroporto e o centro lá, né, de controle do espaço aéreo. E isso é uma coisa desses relatos de piloto que, querendo ou não, parece que dá uma reforçada, né? Porque o piloto, por mais que eles possa estar sozinho no avião, ele não tá totalmente sozinho. Tem pessoas que estão monitorando a aeronave. E outra, né, o piloto... Bom, a gente sabe, a Força Aeronáutica, eles são muito certinhos, muito rígidos. Eu imagino que eles não vão deixar um doido qualquer entrar no avião e sair pilotando, entendeu? É porque se a gente for parar pra pensar, o Haroldo mandar uma fake news é muito perigoso, entendeu? Tipo, ele mentir que viu algo. Ele é um piloto sério e ele contatou o espaço aéreo de Curitiba e onde ele estava perto, que ele estava vendo um negócio. Se eles levam para um lado muito mais sério e for uma mentira, esse cara pode ser processado, demitido, enfim. É uma coisa muito complicada, assim, levar em consideração. E eu fico imaginando que deve ter muito relato de piloto por aí. É complicado se falar que a pessoa, né, mentiu. Você tem que aceitar, no mínimo você tem que ouvir o que a pessoa falou e tentar entender o que aconteceu, né? Pegar evidência pra provar. E é muito difícil, porque essas coisas têm ou uma evidência sonora, a pessoa fala, ou uma evidência visual. E além disso, a gente não tem muito mais. Só que nada é claro, né? Só que nada é muito claro. Então é difícil de acreditar ao mesmo tempo que a gente não quer desacreditar. A gente fica nesse limbo, né? Daí a gente vai pra história da Vandinha. Como que a gente vai dizer que é mentira, que ela, os vizinhos, tudo, e daí tinha um monte de inseto morto? O que é? O que a gente pode explicar disso? Então, porque essas marcas lembram muito aquelas histórias de marcas que foram vistas em plantações nos Estados Unidos. Mas teve uma galera que meio que desmentiu isso um tempo depois, falando que eram pessoas que estavam fazendo aqueles desenhos e tal. Só que é muito esquisito a questão dos insetos, né? E as luzes, que não foi só a Wanda que viu, foram os vizinhos que viram também as luzes e ouviram o som. É um limbo, né? Assim, porque, tipo, eu acredito genuinamente que há muitas histórias que são verdade. E as pessoas passaram por isso. Mas daí o que é? É alien? É espírito? É delírio coletivo? O que é? Muito complicado. Mas, já que a gente agora falou de relatos de pessoas que tiveram contato muito perto, eu queria saber: o que vocês fariam se encontrassem um alien? Claro que não é uma pergunta que vocês devem ter a resposta já aí, mas eu acho que eu ia travar. Ao mesmo tempo que eu ia ficar muito curioso. E daí eu ia querer tirar uma selfie dele, uma foto dele. Eu ia me cagar inteiro. Me borrei. Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que eu ia estar junto com vocês, assim. Primeiro, acho que eu ia pegar um celular e tentar tirar uma foto. Assim, eu preciso que outra pessoa veja isso e que eu não estou surtando. Mas provavelmente eu acho que eu ia ter um trauma, assim, assim, que era um trauma de, tipo assim, as pessoas nunca vão acreditar nas coisas que você vê. Porque eu nunca ia conseguir provar. Talvez eles tenham uma tecnologia que faça meu celular pifar. Quem que vai acreditar que meu celular pifou? Foi um alien que fez meu celular pifar? Ninguém, entendeu? Eu não tenho prova. É muito fácil, entendeu?
Então, assim, tenho medo, evito ficar em campo aberto também. Assim, vai que eles estão procurando. Né? Eu sou um pouco cagão, pra ser bem sincero. Não gostaria de ter um encontro com um alien. Alien, se vocês estiverem me ouvindo, eu prefiro não, tá? Não, vamos, né? Vamos, limites, não me encontrem. Tem outras pessoas que são melhores. Não dê match. Eu quero ver vocês no jornal, primeiro. Alguém vai me contar e eu falo assim, beleza, agora a gente vê o que vai fazer. Nossa, o mundo ia parar se isso rolasse, né? Pensando assim, tipo, um alien apareceu. Assim, antes de começar uma guerra, assim, todo mundo ia ficar perplexo. Na verdade, eu acho que essa ia ser a parte mais legal de toda essa história. É ver as pessoas perplexas. Principalmente a galera que é mais cética. Ia ser divertido. Eu acho que ia rolar uma implosão de todas as nossas filosofias, assim. Tudo. Ah, mas quem que disse? Mas, gente, mas você tem alien. Tudo isso que vocês me contaram até agora não tem muito sentido. O merch do Alien ia ser a nova trend de sucesso. Todo mundo ia usar roupinha de Alien, ia usar capinha de Alien, maquiagem de Alien. Dependendo da cor que viesse o alien e da moda, a gente talvez ia adaptar. Com certeza, a gente ia falar assim, eu quero ser igual alien. E agora, mudando de... se a gente encontrasse relato, vamos exercer um pouquinho da nossa criatividade. Porque se a gente for considerar que esses relatos são reais e realmente são aliens, o que será que eles querem aqui? Será que eles realmente estão naquela questão do Big Brother, só dando uma observadinha na gente? Será que eles já estão se misturando pra mudar o nosso curso da história e daí a gente morrer e eles entrarem aqui na Terra? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu tenho uma visão... Como é que eu vou dizer? Será que eu posso dizer equilibrada? Não sei. Porque se for considerar tudo isso como verdadeiro, eu acho super possível que tenham aliens que estejam nos pesquisando pra ver qual que é a nossa. Eu acho muito possível também que se existe mais de um tipo de alien nos rodeando, nos espionando, fazendo esses pequenos... aparecendo pra gente de vez em quando, eu acho super possível que alguns deles não sejam tão bons, mas acho possível que alguns não queiram necessariamente fazer mal, sabe? Às vezes eles só querem saber como a gente é e às vezes trocar informação, às vezes eles acham que, tipo, essa galera não vai estar pronta pra... Se a gente aparecer aqui agora, eles vão querer matar a gente, eles vão surtar, então é melhor a gente esperar mais um pouco. Eu acredito que existem aliens que são mais tranquilos e aliens que, com certeza, são mais parecidos com seres humanos e vão querer nos colonizar e nos escravizar. Eu acho que eu tô codando essa. Eu acho que a gente tá num ponto, tipo assim... Mas eu tô mais ainda pelo a questão do tipo, o bolo não tá pronto, sabe? Tipo assim, muito cedo pra gente chegar e falar que a gente existe. Que eles precisam descobrir mais umas coisas antes. Eu acho que eles talvez estejam analisando como a gente tá, entendeu? Tipo assim, o que eles já sabem? Tipo um Eternals, sabe? Que eles chegaram aqui, eles estão só de olho, vendo o que a gente tá fazendo. Eu acho que eles... Quem não assistiu Eternals, os Eternos da Marvel, eu acredito que eles... não que eles vieram pra proteger a gente, como os Eternos vieram. Mas eu acho que eles estão, tipo assim, infiltrados de olho no que tá acontecendo, pra ver qual que é o momento certo pra eles fazerem o debut deles, né? É tipo Beyoncé, assim, eles não vão chegar e debutar qualquer coisa. Eles vão fazer um planejamento e eles vão chegar, assim, Alien Superstar, entendeu? E a gente vai ficar tipo, uhul, finalmente, entendeu? Mas vocês acham que eles estão observando a gente só de fora, né? Nas navezinhas deles e tal, aparecendo de vez em quando... Ou vocês acham que eles estão entre nós, infiltrados? Eu acho que eles... Não, essa história deles estarem infiltrados, pra mim, eu acho que é muito possível. Porque é a melhor forma que eles têm pra estudar a gente. É se tornar a gente. Mas daí como, né? Como? Se eles forem parecidos com a gente, vai lá, né? Mas se eles forem muito diferentes na aparência...
Daí eles têm que usar um disfarce. Se eles têm a tecnologia pra vir até aqui, planar até aqui, eu acho que eles devem ter a tecnologia de se passar por nós. Eu também acho isso, acho que faz sentido. Se a gente tá cogitando que eles conseguem atravessar milhares e milhares de anos-luz e chegar na gente pra olhar a gente e voltar, ou mandar uma mensagem, eu acho que eles têm alguma característica que a gente não tem, assim, uma coisa que... tipo uma camuflagem. Pensando assim, se a gente... tipo como eu posso dizer? Um lagarto que tá, tipo, na cor da árvore, sabe? Você passa e não vê. E eles estão assim ali, entendeu? A gente tem uma boa parte do mar não é mapeado. Eles podem muito bem estar, tipo assim... vamos ficar embaixo da água, bem quietinho, eles nunca vão achar a gente aqui. Vocês estão imaginando um mega disfarce e já pensou se eles de repente estão tipo as branquelas? Eu pensei em outro extremo. Imagina se eles conseguem sequestrar as nossas mentes. Eles tomam o nosso lugar, entendeu? Eles vivem como se fosse a gente, só que na nossa mente. Tem um livro que isso acontece, né? A Hospedeira. Da Stephanie Meyer. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo não fala assim, Stephanie Meyer, você já sabe exatamente quem é essa pessoa? A Stephanie Meyer escreveu os 4 livros do Crepúsculo. Ela escreveu um livro chamado A Hospedeira, é um livro bem grossão, falando sobre uma invasão alien bem do jeito que o Juliano falou, assim, eles infiltram a nossa mente, eles são bonitinhos até no filme. Tem filme também, e tem livro. E eles são fofinhos, assim, eles são, tipo, uns mini polvinhos, brancos, transparentes, uma coisa bem louca. Isso aqui é legal porque é um romancezinho, sabe? É bem cute. Se você gosta de Crepúsculo, você vai amar também o Hospedeiro, porque é bem nessa vibe. A conversa tá muito boa, mas como vocês estão vendo, o episódio já tá muito longo. A gente decidiu fazer uma segunda parte desse episódio, porque ainda tem muita curiosidade legal sobre aliens que a gente quer conversar com vocês. Então, gente, segue firme aí. Semana que vem tem mais um episódio sobre aliens. Não percam, porque semana que vem está maravilhosa. Tem relatos verdadeiros. Relatos de pessoas próximas da gente. Então, assim, fica aí que tem muita coisa muito legal pra conversar. Não percam semana que vem, que é bafônico. Os links de todas as informações que a gente já falou nessa primeira parte estão na descrição, juntamente com as nossas redes sociais. Esse episódio foi escrito por Daniel Fantinelli, Juliano Jorge e Luigi Malucelli. E editado por Daniel Fantinelli. A gente se vê semana que vem, hein? Com mais aliens.